E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Eu me chamo Mauro Júnior. O intuito desse canal é ajudar você a investir e criar renda passiva com fundos imobiliários. Então, você quer aprender sobre fundos imobiliários, você está no lugar certo. Você quer aprender sobre renda passiva, você está no lugar certo. E hoje, gente, nós entramos no quarto episódio do Projeto 1K. O Projeto 1K é aquele projeto que eu estou saindo de R$0 investidos, R$0 em proventos mensais com fundos imobiliários e criando uma carteira até chegar em R$1.000 mensais de proventos com fundos imobiliários. Totalmente do zero, totalmente na prática, né? Que nem eu costumo falar, a gente tem que saber a teoria? Tem, mas nada melhor do que a própria prática para vocês verem, tá? E o que acontece se o preço subir, se o preço cair, se acontecerem as coisas normais no mercado, como que as coisas são? Então, basicamente, se esse é o primeiro episódio que você está vendo, eu vou te explicar em 10 segundos o que é o Projeto K. Além dessa situação que eu já te falei, que é sair de R$0 e buscar atingir ali, né, os primeiros R$1.000 de renda passiva mensal com fundo imobiliário. Quais são as regrinhas que eu utilizo? Eu faço aportes mensais regulares de R$2.000 e a regra básica também, eu reinvisto obviamente todos os proventos, todo santo mês, e eu faço uma reserva de oportunidade. Então, basicamente, eu faço um aporte de R$2.000, separo 10%, ou seja, R$200, para uma reserva de oportunidade e R$1.800 é o que eu compro de fundo imobiliário todo mês, assim como os próprios reinvestimentos de aportes. E é isso que eu vou mostrar para vocês como que está a carteira. Já vou trazer aqui a minha tela do Projeto 1K, né? Estamos em abril, vou mostrar 3 meses para trás para vocês. E logo de cara, já para chegar chocando mesmo. Se vocês observarem aqui, estou mostrando para vocês a rentabilidade. Aí vai ter gente que vai falar, meu Deus, menos 3%. Bem-vindo à renda variável, certo? E aqui eu já queria falar uma coisa para vocês. Deixa eu até trazer para mim. Gente, é o seguinte. Quando você entra na renda variável, certo? Eu vou fazer até um vídeo específico sobre isso, mas as pessoas elas têm um senso comum de que se ela comprou determinado ativo e esse ativo começa a cair o valor dele de mercado, ou seja, a cotação ali na bolsa de valores, é algo ruim. Ela fica angustiada, ela fica com o sentimento de que estou perdendo dinheiro. Gente, não é assim. Se a gente trouxer para o mundo real, certo? É o que eu costumo falar. Você prefere pagar 500 mil num apartamento que vale 1 milhão ou você prefere pagar 2 milhões num apartamento que vale 1 milhão? É óbvio que você vai tentar pagar pelo menos o valor que ele vale para baixo, para daí ser, né, uma transação que vale a pena para você e não o oposto. E como a gente sabe, o mercado, né, na atualidade, a gente está participando de um ciclo de baixa, certo? Então, os juros ali, os fundos imobiliários, eles andam, né, inversamente proporcional ali à inflação, e a inflação ela está muito alta. Então, naturalmente, os fundos imobiliários estão numa queda, né, da valorização, numa queda dos preços ali das cotações, sendo que para mim isso não é algo ruim. Por quê? Porque eu quero comprar mais, eu quero comprar fundos ótimos a um preço mais baixo. E é isso que eu estou aqui para mostrar para vocês. Nos 3 primeiros meses, né, a gente está com a rentabilidade aí negativa de 3%, mas quer dizer que eu perdi 3%? Não, eu não perdi porque eu não vendi, certo? Isso aqui é simplesmente como se você tivesse o seu imóvel. A diferença do fundo imobiliário para o seu imóvel é que o imóvel você só vai saber o valor dele se você colocar um corretor para fazer a avaliação. Aqui, né, nos fundos imobiliários, diferente do que acontece no mundo real, a todo momento você sabe como que está a variação, né, dos preços, e tem gente que fica angustiado com isso. E é por isso que eu sempre falo, comece devagarinho, compre uma cotinha de um fundo imobiliário mais baratinho, e aí você vai se acostumando e aquela angústia vai passando até você chegar no nível de que, pô, sei que estou comprando bem, sei que é por longo prazo, meio que tanto faz, deixa andar. E explicando para vocês, basicamente a gente tem 3 linhazinhas aqui. O que é a linha preta? A linha preta é o CDI, óbvio. Eu vou aqui dar uma comparada laranja com banana, né? O CDI é renda fixa. Olha só, se você perceber, é uma retinha que só sobe. Sobe pouquinho, mas só sobe, né? A linha vermelha, se vocês lerem aqui, é o tal do IFIX. O que é o IFIX? O IFIX é um índice criado pela Bolsa de Valores que ele serve de termômetro, né, dos principais fundos imobiliários da Bolsa de Valores. Então a Bolsa de Valores ela vai lá, ela elege uma determinada regra. Quem cumprir esse aspecto vai entrar no IFIX. E esse IFIX, como eu falei, serve de termômetro, né, para os fundos imobiliários.
E aqui, a linha amarela é a minha carteira de investimentos. Então, se a gente olhar, o CDI, ele está positivo, está ganhando de todo mundo, né? Até porque ele é uma renda fixa e tudo bem. Agora, a comparação melhor a ser feita é da carteira com o IFIX. E aí vai ter gente que vai achar que está ruim. Ah, meu Deus, Mauro, você está investindo e a sua carteira está pior, né? Se a gente for ver aqui, ó, no dia 1º de abril, né? O IFIX, ele está aí positivo 0,41 e a minha carteira está negativa 3%. Gente, eu não estou preocupado com isso não, porque eu foquei em achar bons fundos imobiliários e vai ter uma parte desse vídeo que eu vou mostrar para vocês, né? Eu vou dar um panorama geral aí dos fundos que eu escolhi e são os mesmos que eu já venho escolhendo todo mês, mais um panorama, né? Eu fiz um raio-x dos acontecimentos que ocorreram aí no mês de março, né? E eu não estou preocupado se a minha carteira está mais ou menos valorizada ali do que o IFIX. Eu estou preocupado em comprar bons ativos a um preço mais baixo. Inclusive, um dos ativos que eu comprei, que é o tal do MXRF11, ele sofreu uma pancada muito forte. Vou mostrar para vocês aqui o gráfico, certo? Eu sei que tem gente aqui que não sabe ler gráfico, mas tudo bem. O que interessa para vocês enxergarem aqui é o seguinte. Quando essa barrinha está preta, quer dizer que ela desceu de preço. E quando a barrinha está branca, quer dizer que o preço subiu. Vocês conseguem enxergar o tamanhão dessa barra aqui, ó? Isso aqui foi uma decisão da CVM, né, que acabou prejudicando o MXRF11, mas foi uma decisão temporária. O fundo estava totalmente acobertado na situação, sendo que as pessoas elas são desesperadas, elas agem por impulso. Aqui o pessoal achou que os fundos imobiliários iam acabar e simplesmente, ó, nessa semana, como pode ver aqui, ó, vou deixar aqui clicado em cima. Vamos ver se, ó, onde está a linha horizontal cruzando ali, ó, se vocês olharem aqui, ó, nessa parte, né, dá para ver que o MXRF11 ele caiu quase 10% em uma semana. E aí o que eu fiz? Parei para analisar, vi que para mim fazia sentido e resolvi comprar mais. Então é óbvio, né, que a minha carteira ela vai estar mais desvalorizada do que o próprio IFIX, porque eu comprei mais desse fundo imobiliário que eu já tinha e que tomou essa porrada aí. Mas não tem problema. Lembrando que aqui eu estou pegando desde o início do Projeto 1K, que começou agora em janeiro. Se eu trago, e assim, é só para vocês entenderem, né? Isso aqui é o maior prazo, não vou nem chamar de longo prazo, porque 3 meses não é longo prazo, gente. O investimento em fundo imobiliário, para você construir uma carteira de renda passiva, bota aí 3, 4, 5, 10 anos. Essa é a ideia de renda passiva. Mas se eu trouxer aqui para o mês atual, olha só o que aconteceu, na verdade, né? Se eu dou um zoom ali na rentabilidade, na verdade a minha carteira ela subiu 2,16, inclusive ganhando do próprio IFIX. E a renda fixa, que é fixa, tranquila e constante, ela subiu aí 0,93, né? Então, se vocês olharem nesse mês de março, né, foi um mês onde a carteira, né, a minha carteira ela acabou ganhando do IFIX e acabou batendo ali o CDI. Mas é que nem eu tô falando, gente. O meu objetivo não é estar batendo o IFIX, até porque a minha estratégia é ganho de proventos mensais e não ganho de capital, certo? O ganho de capital é quando você compra algo por R$10 e quer vender ele por 15. Eu não estou objetivando isso. Eu quero aumentar cada vez mais quanto que eu ganho de proventos mensais. E comparar com o CDI que nem eu falei, é comparar laranja com banana, porque o CDI é um indicador referência para a renda fixa. Vamos para o próximo. Então, a gente consegue observar o que aqui? Olha só, janeiro, né? A carteira se desvalorizou 2,21, né? Fevereiro 2,81, março a gente subiu 1,25, em abril, né? Só um dia. Hoje eu estou gravando aqui quando, meu Deus, eu nem sei que dia hoje. Acho que hoje hoje é 2. Hoje é 2 de abril, então apenas na sexta-feira a carteira subiu aí 0,80. Mas que nem eu falei, não é o tipo de coisa que eu me preocupo. Partindo agora aqui para a parte patrimonial, né? Lembrando, eu já fiz as compras, né? Eu vou mostrar para vocês as compras, eu apenas não lancei aqui ainda porque eu quero pegar os dados ali de março. Então, se vocês olharem, né? Todo mês eu venho fazendo novos aportes, porém em abril ele está ali em reta aqui porque eu ainda não lancei, mas depois eu vou lançar isso daí. Partindo aqui, ó, para a posição da carteira, né? Olha só que interessante. Tem gente que acha que precisa de muito dinheiro para diversificar.
E aqui eu consigo te provar por A mais B que não precisa, certo? Vai ter gente que vai achar que o que eu já investi até agora, que tá dando aqui, ó, 5.400, na verdade tá dando um pouco mais, é porque aqui ele já coloca o valor do decréscimo, aqueles 3%, né, que tá desvalorizado. Mas desde o primeiro aporte eu já consegui diversificar, porque o fundo imobiliário, olha aqui qual que é o valor dele, ó. Tem fundo de, aqui ó, preço atual, tem fundo de 107, tem fundo de 7,60, tem fundo de R$40. Então assim, os preços dos fundos imobiliários são muito variados e eles são muito acessíveis, ó. Tem fundo de R$9. Então assim, não é desculpa para você não estar investindo e não é desculpa para você não estar diversificando. Então eu fiz até uma colinha aqui para mostrar e fazer um panorama aqui dos fundos imobiliários. Antes, vou trazer aqui para mim. Seguinte, o que a gente tem que fazer, né, se eu for traçar ali uma linha do tempo? Né? Hoje eu decidi que eu quero investir em fundo imobiliário para gerar renda passiva. O que você tem que fazer? Num primeiro momento, você tem que investir tempo. Né? Você pode até chamar isso de perder tempo, mas não é perder tempo. Você tem que investir tempo estudando os fundos imobiliários que você quer comprar. Então, você vai pensar, poxa, quais tipos de fundo imobiliário que eu gostaria? Né? Eu quero ter fundo de papel na minha carteira? Eu quero ter fundo de fundo? Eu quero ter de desenvolvimento? Não quero esse, eu quero aquele. E aí você pensa, ok, eu quero tijolo, eu quero laje corporativa, industrial, logístico. Você define quais são os fundos que você quer. Depois, você decide, de acordo com o seu perfil, qual a percentagem, né, de cada tipo de fundo que você quer na sua carteira. E aí você vai garimpar informação e você vai escolher aqueles fundos que mais se encaixam nos critérios que você colocou para investir. Beleza? A partir daí, o que você faz? Faz o seu aporte, parte para a compra. E tem gente que me pergunta, Mauro, o que eu faço a partir dos próximos aportes? O que eu faço, né, quando eu ganhar os primeiros proventos? Então, é uma resposta que assim, ela não tem não precisa ser um negócio engessado, certo? Mas basicamente o que eu faço? Eu continuo fazendo aportes naqueles fundos imobiliários, lembrando que eu priorizei muito a diversificação, né? E eu continuo fazendo os aportes para tentar manter aquela distribuição que eu tinha pré-estabelecido, lembrando que caso aconteça uma situação como aconteceu com o MXRF11 ou com um outro fundo imobiliário aqui que eu vou mostrar para vocês, eventualmente eu vou acabar fazendo um aporte mais pesado nele, já que ele caiu mais. E aí, esse já é um pensamento contraintuitivo. Fala, pô, mas se caiu, por que eu vou comprar mais? Porque eu quero comprar mais e melhor a um preço mais baixo. Então, trazendo aqui a tela de novo, olha só o que dá para mostrar aqui para vocês. Essa tela aqui é muito rica e é isso que vocês têm que fazer, é esse nível de controle que vocês têm que fazer com a sua carteira de fundo imobiliário. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu já escolhi esses fundos imobiliários desde lá do primeiro episódio. Se você quiser ver o porquê que eu escolhi, como que eu escolhi, dá uma chegada lá. No meio do caminho eu resolvi colocar um outro tipo de fundo imobiliário, que é um fundo de fundo. Até então eu não tinha colocado. E aí hoje eu estou com 8 fundos imobiliários. E quando a gente para olhar, olha só, o preço atual, o próprio nome já diz, é o preço, né, do fechamento do dia 1º de abril. Preço médio, lembrando, aqui ainda não está, né, as compras que eu fiz em abril, tá só com os valores e o preço médio que eu fiz até março. Então assim, vocês conseguem perceber que o GGRC11, né, o preço atual dele está aqui, ó, 107,49 e o preço médio de tudo aquilo que eu paguei até agora está 113. Então se vocês olharem, eu estou aí com uma desvalorização de 5,38. E isso aqui vem dizendo a valorização ou desvalorização de cada um dos tipos de fundo imobiliário, certo? Partindo para a próxima, aqui a gente vê a quantidade. Então vocês vão ver, caramba, por que eu tenho tanto MXRF11? Porque ele é mais barato, né? A quantidade que eu estabeleci, né, financeira de ter o MXRF11 me fez acabando comprar aí 131 cotas. Mas se você for parar para ver, por exemplo, aqui ó, o Kizu, eu tenho 65, eu tenho, né, efetivamente 495. Desse eu tenho apenas 5, porém equivale aí a R$537, certo? Então, essa divisão que eu faço não é em quantidade de cotas, é obviamente em quantidade de patrimônio, né? Variação hoje, isso aqui nem me afeta, nem me preocupa, não é o tipo de coisa que eu fico olhando, eu não fico todo dia olhando para ver. Eu sei que é normal essa ansiedade, essa agonia do investidor iniciante, ele quer saber, meu Deus, eu ganhei 1 centavo hoje, eu perdi 1 centavo hoje, e isso daí
não me interessa. O que interessa é, estou mantendo aqui, ó, percentual na carteira. Estou mantendo o percentual que eu estipulei para aquele determinado tipo de fundo imobiliário. Vida que segue, show de bola. Então agora eu vou começar aqui, né, olhar minha colinha e vou aqui traçar, né, um panorama, né, um raio-x do mês de março com esses fundos imobiliários, que foi o que eu fiz. Eu parei para ler todos os relatórios, todos os fatos relevantes, tudo para saber como que tá, né, os gestores que eu contratei através da compra das cotas, se eles estão fazendo um bom trabalho. E vamos começar, vamos colocar aqui em ordem alfabética, GGRC11. Cadê o que eu anotei dele? Ok, GGRC11 é um fundo imobiliário do tipo galpão logístico / industrial. E de tudo que eu vi dele, nada mudou, nem nada positivo, nem nada negativo. Ele continuou seguindo os mesmos critérios, né, do motivo pelo qual eu tinha comprado lá no primeiro mês. E eu não preciso mudar a minha estratégia em relação a ele. Eu fui lá e fiz novos aportes sem problema. O próximo, Kizu11, que é um fundo de fundo. O Kizu11, eu vou até trazer para mim aqui. O Kizu11 ele é um fundo muito interessante, porque assim, os fundos de fundos, por definição, eles têm fundo dentro dele. Então o gestor ele compra um monte de outros fundos imobiliários, ganha os proventos, né, desses fundos imobiliários, compra e vende também, dá lucro ou prejuízo, e com isso daí ele repassa para a gente os proventos. Só que o Kizu11 ele é muito interessante, porque a estratégia por trás do Kizu11 é uma estratégia que já vem pré-definida. Lembra no início do vídeo que eu falei para vocês que o IFIX é o termômetro do mercado? Que é um índice que serve para medir ali como que está a temperatura do mercado? Quem que estabeleceu esse IFIX? A Bolsa de Valores. E o Kizu11 ele segue um outro índice. Que índice é esse? É o tal do Suno 30. Então, pode ser que você já tenha ouvido falar na tal da Suno Research. E foi ela que estabeleceu os critérios para que um determinado fundo imobiliário faça parte desse índice Suno 30, que são 30 fundos imobiliários, né, que cumprem o papel lá que ela estabeleceu. Eu, inclusive, fiz um vídeo sobre isso. Se você quiser aprender mais, dá uma chegada lá. E as regras que eles fizeram, né, esse índice Suno 30, eu gostei das regras e resolvi investir no fundo imobiliário, no Kizu11. E as regras, né, eu vim dar uma olhada na minha colinha aqui, elas mudam a cada 3 meses. E em abril, né, vai ter uma nova rotação. Então, assim, a regra, imagina só comigo, existe uma regra. Os fundos que cumprirem determinadas condições, A, B, C, vão poder fazer parte do índice Suno 30. Porém, isso não é para um ano, né? A cada 3 meses, né, o pessoal para e, opa, peraí, vamos ver se tem algum outro fundo imobiliário que entrou e se tem outro fundo imobiliário que saiu, né? Então, justamente agora, em abril, né, os fundos que fazem parte da carteira do Kizu11, né, já que vai existir essa atualização aí, né, dessa rotação de carteira do índice Suno 30, pode ser que haja consequência, né, um reflexo para o próprio Kizu11 e eu tô de olho nele. Vamos agora dar uma olhada, trazer aqui para vocês observarem. O próximo que eu vou falar aqui é o MCCI11. O MCCI11 é um fundo de papel e eu tô bem chateado com ele. Por que eu tô chateado com ele? É o seguinte, eu vou fazer um vídeo bem mais específico, explicando tintim por tintim sobre esse fato que eu vou falar agora. E agora eu vou dar só uma passada geral para vocês entenderem o que está acontecendo. Mas o que acontece? Os fundos imobiliários, eles repassam para a gente 95% do lucro líquido caixa semestralmente, certo? Ou seja, de tudo que o lucro, de tudo que o fundo apura, 95% ele passa para a gente. Até aí, ok. Esses 5% que sobram, teoricamente ele tem que fazer reforma em fundo imobiliário, teoricamente é o que sobra para ele comprar outros imóveis, outros CRIs, isso sendo que não é muita coisa. Então o que o fundo imobiliário ele faz? Ele tem um dado momento que ele olha e fala assim, opa, eu acho que o mercado está bem propício para eu fazer uma nova emissão, né? Uma emissão de novas cotas. E o que é isso? O fundo imobiliário ele chega lá e ele fala, olha só gente, eu tenho aqui 10 milhões de cotas, quem quer comprar? É assim que se institui o fundo imobiliário. Ele fala, olha, são 10 milhões de cotas, cada cota tantos reais, ele faz o IPO dele, que é o momento que ele entra na bolsa, as pessoas vão lá e compram e beleza. Sendo que entra naquela regrinha que eu falei dos 95%. A partir disso, o que acontece?
Se ele quer comprar um novo imóvel, enfim, uma nova participação em alguma coisa, ele não tem caixa para isso. Então ele emite novas cotas. E aí o que acontece? Quando ele emite novas cotas, a gente tem que ficar muito atento. Por quê? E é isso que eu vou mostrar para vocês. Eu anotei aqui. Raciocina comigo. O MCCI 11, ele está sendo negociado a... Olha só que eu estou girando aqui. Ah, não, vocês não estão vendo. Ele está sendo negociado a R$ 100,49, tá certo? Esse é o valor de mercado dele. Qual que é o valor patrimonial? Ou seja, tudo que está ali dentro dele. Quanto que vale? Tudo que está ali dentro dele. Vale R$ 96,76. Ou seja, tudo que está ali dentro dele, se a gente for vender, vale R$ 96,76. Ele está sendo negociado a R$ 100,49. Ou seja, o MCCI 11 que eu estou comprando, eu estou pagando mais caro do que ele vale. Porém, ainda está valendo a pena eu continuar fazendo essas compras. Mas essa não é a questão. A emissão, ele está fazendo a emissão a R$ 102,98. Olha só, ele vale R$ 96,76. O mercado está vendendo a R$ 100,49 e eles estão fazendo uma emissão a R$ 102,98. É a tal da emissão do pega bobo. Raciocina comigo, vale a pena você entrar na emissão para pagar mais do que o mercado está negociando? Não faz sentido. Só que tem gente que entra desavisado. Então assim, se a pessoa por qualquer motivo, vou dizer o meu caso, eu tenho aqui o MCCI 11, depois eu vou, nesse vídeo a parte que eu vou fazer para vocês, eu vou explicar melhor se vale a pena, se não vale a pena, se é obrigatório ou não entrar, eu vou dar cada um dos motivos. Mas, por exemplo, eu quero entrar. Faz sentido eu pagar mais caro se o mercado está negociando mais barato? Não faz sentido. Então esse é o tipo de coisa que você tem que prestar atenção, porque senão vai ter gente que vai pagar mais caro podendo comprar mais barato. Então assim, foi um fato negativo que eu achei da gestão do MCCI 11 e é a tal da emissão pega bobo. O cara que não parar para se ligar nesses detalhes vai pagar mais caro, podendo pagar bem mais barato comprando no próprio mercado. Vamos agora para o MXRF11, né? Então, depois que ele caiu, eu já tinha até mostrado esse gráfico para vocês, né? Depois que ele tomou essa pancada aqui, ele saiu basicamente de quanto? De 9,88, né? Que é a máxima aqui, e chegou a bater a mínima de 8,64. Hoje a gente está aí na faixa do 9,30 e não tem problema, né? O motivo da queda dele não é um motivo que me assusta, que me espanta, então vida que segue, porque não mudou a qualidade do fundo imobiliário e eu continuei fazendo novos aportes. Vamos agora a um caso, esse aqui me preocupa. RBRP11. Ele é um fundo de laje corporativa. E aí eu quero explicar para vocês uma situação. O fundo de laje corporativa, né, é um fundo que tem um monte de prédios que alugam para empresas, para escritório de empresa. Esse fundo, se vocês olharem aqui, ele caiu, ó, desde o período que eu comprei, ele já se desvalorizou 8%, certo? E o que me preocupa nele? Vamos lá. Ele tem uma série de imóveis, ele tem alguns que são 100% que ele é dono, outros não são 100% que ele é dono. Porém, tem um prédio dele, que é o tal do River One, é o nome do prédio. Ele é dono do prédio inteiro. Porém, o inquilino anterior lá rescindiu o contrato, saiu e só tem um andar desse prédio que está alugado. E o que acontece? A gente que gosta de fundo imobiliário, a gente que gosta de renda passiva, a gente gosta de quê também? De inquilino. Alguém tem que estar lá alugando para a gente receber o dinheiro. O RBRP11 está com esse prédio, né, vazio, basicamente. Tem um andar só que está alugado. Porém, a multa pela rescisão do contrato, ela garante para a gente uma renda mensal garantida, RMG, né, que o pessoal fala. Que é o quê? O locatário que estava lá falou assim, ó, não quero mais alugar não. Aí, lá no contrato vem dizendo, olha, beleza, se você rescindir antes, você vai ter que pagar X meses, porque eu, fundo imobiliário, não tenho nada a ver com essa sua saída. E existe essa renda mínima garantida até outubro de 2022. Então, assim, vendo as palavras do gestor, o gestor tá correndo atrás de alugar, né? A gente sabe que por causa da pandemia teve toda essa questão, né, de home office, várias empresas partiram ali, né, para o trabalho remoto.
Porém, eu tô fazendo uma análise, tô vendo uma porção aí como é que eu posso dizer? Eu tô querendo falar literatura, mas não é literatura. Falhou o nome, mas é como se fosse imprensa especializada. Não é bem esse nome que eu queria dizer, mas empresas especializadas que fazem levantamentos ali da parte de aluguel. E eles estão falando o seguinte: o setor está reaquecendo novamente, o setor de laje corporativa, tanto em São Paulo quanto no Rio. Os valores dos aluguéis estão voltando a subir e a quantidade de imóveis disponíveis está diminuindo bastante. Então, assim, isso me aumenta, né, a possibilidade do gestor conseguir alugar alguém para colocar lá nesse prédio todo. Lembrando que é um prédio inteiro, ele pode conseguir 1, 2, 3, N pessoas. Então, esse é um fundo que eu liguei um sinal amarelo para ele. Se chegar em outubro, e até outubro ele não conseguir ninguém, eu vou ter que raciocinar o que eu vou fazer com esse fundo imobiliário. Por isso que a gente tem que estar sempre, todo mês, né? A gente tem que estar prestando atenção na nossa carteira e fazendo acompanhamento de perto. Não dá para comprou, esquece e vai fazendo novos aportes. Não é assim que funciona. Você compra, analisa, estuda e acompanha. E é isso que eu estou fazendo com o tal do RBRP. Indo para o próximo, a gente está aqui com o irmão dele, né? O RBRR. Eles são da mesma... Eles são da mesma... achei aqui na minha cola. Eles são da mesma gestora, aqui embaixo. Eles são da mesma gestora, mas esse aqui, o RBRR, ele é um fundo de papel. E esse fundo, gente, do jeito que eu falei para vocês da emissão do MCCI 11, que não está sendo emissão séria, vamos ver se eles vão atualizar isso, que é a tal da emissão do Pega Bobo, a do RBRR está sim sendo uma emissão séria e eu vou mostrar para vocês. O RBRR, olha só o que está acontecendo. Vamos raciocinar comigo. Não precisa nem saber o que é emissão direito, né? Mas raciocina comigo. Quanto que é o valor patrimonial da cota? Ou seja, se eu pegar tudo que tem lá e botar para vender, quanto que eu consigo nele? R$ 97,52. Por quanto que o mercado está negociando? Ele está negociando a R$ 101,30. Porém, o valor da emissão é R$ 99,40, certo? Então, assim, que nem eu falei para vocês, eu vou fazer um vídeo explicando todos os detalhes, mas existem algumas situações que podem acontecer que são positivas, umas são ruins e outras são péssimas. E o que acontece? Imagina comigo, a gente tem três preços. A gente tem o valor patrimonial, a gente tem o valor de mercado e tem o valor da emissão. Se o valor da emissão é maior do que o valor de mercado, não faz sentido, é melhor comprar no mercado. Foi o que aconteceu com o MCCI 11. Se o valor da emissão está abaixo do valor de mercado e acima do valor patrimonial, faz muito sentido. Porque, poxa, eu estou conseguindo um desconto. Eu que sou sócio já, eu posso comprar mais cotas pagando menos num fundo imobiliário que eu já sou dono. Essa é a melhor situação de todas. Porém, ainda tem gestor, por isso que a gente tem que ficar muito atento e ter a capacidade de fazer o quê? Uma emissão com o valor abaixo do valor patrimonial. Quando ele pega e faz uma emissão abaixo do valor patrimonial, ele está corroendo o patrimônio do fundo imobiliário. E o mercado não perdoa. O mercado não perdoa. Normalmente é um momento onde pessoas ali acabam indo embora do próprio fundo imobiliário, mas não é o que aconteceu com RBRR11. Ele está fazendo uma emissão, né? Se esses valores aqui se mantiverem, até porque isso aqui é uma expectativa ainda, é uma emissão muito boa e depois eu vou mostrar para vocês na prática, né? Como que eu faço para participar, quanto que eu compro, quanto que eu não compro, como que funciona. Vamos para o próximo. O próximo aqui, ó, Vino 11. Vino 11 também está tomando uma cacetadinha, né? É um fundo de laje corporativa, porém, quando você para ler o relatório, não tem nada que está muito preocupante dentro do Vino 11. Então, assim, nesse caso, vida que segue, eu continuo fazendo meus aportes nele, não tem problema nenhum. E por último, temos aqui o tal do VISC11. O VISC11 ele é um fundo de shopping, né? E também não tem nada demais, está pagando aí seus proventos dentro do previsto, então continuo fazendo meus aportes. Vamos mudar agora, vamos aqui para a composição. E é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Então, que nem eu falei para vocês, no início, quando você vai montar a sua carteira, e obviamente, toda vez que você quiser
fazer novas aquisições de setores diferentes, você tem que pensar nisso daqui, ó. Qual que é a concentração de fundos imobiliários que eu quero fazer? Aqui o Status Invest, ele está fazendo uma conta errada. Por quê? Ele só dividiu em fundo de papel e fundo de tijolo, mas tem um fundo de fundo. Fundo de fundo não é nem papel nem tijolo. Então, eu colocando por segmento, ele fica melhor distribuído, que é como eu estou querendo fazer a divisão. Então, se vocês olharem, não siga isso. Isso é para mim, hoje. A divisão que eu quis fazer para mim foi o seguinte: 55% fundo de papel, já que Selic está alta, a própria inflação está alta, os fundos de papel basicamente têm renda fixa dentro deles, que são atrelados tanto a Selic quanto ao próprio IPCA, né, que é a inflação. Tem uns poucos ali que são atrelados ao IGPM, mas se essas taxas estão, né, esses índices aí estão muito elevados, eu quero ter um pouquinho mais de fundo de papel para tirar proveito desse momento. Então, eu escolhi 55% fundo de papel, 35% em fundo de tijolo e 10% em fundo de fundo. Se vocês olharem, ó, tá 55% fundo de papel, 9% fundo de fundo, tá um pouquinho menos. E se for somar o restante aí, vai dar aí seus 36%. E tudo bem, não tem problema, deu uma diferencinha aqui, não precisa esse preciosismo todo também na hora de você investir. Partindo aqui para o próximo, vamos ver aqui a parte dos proventos. Essa é a parte que todo mundo quer ver, né? Olha só a bola de neve como que está começando a se desenvolver. Em janeiro, né, eu ganhei R$ 7,13. Foi muito pouco, justamente porque no dia que eu comprei, vários fundos já tinham anunciado seus proventos. Então, eu tive que esperar dar a volta, né, passar para o próximo mês para ganhar os proventos que acabaram chegando aqui em fevereiro. Então, olha só, janeiro eu ganhei 7,13, fevereiro 27,27, março 39,33 e em abril eu ainda não ganhei nada. Esses 27,84 que estão aqui, eles estão apenas provisionados, ou seja, estão reservados. Os fundos imobiliários já reservaram esse valor, porém não foram todos os fundos imobiliários que reservaram. E aí vocês vão ver, eu vou postar lá no meu Instagram, quando fechar o mês, quanto que vai está pagando, né? Provavelmente e certamente vai ser mais do que os R$ 39,00. Então, olha só, com esse valor que já está provisionado, lembrando que ainda faltam outros fundos imobiliários dizerem quanto que eles vão pagar, em 4 meses a gente já passou de R$ 100,00 de proventos recebidos. E aí vai ter gente que acha pouco, vai ter gente que acha muito. Deixa eu te falar o seguinte, com esses R$ 100,00 aqui, ó, 101,57, e que nem eu falei, vai ser mais do que isso, vai fechar nesses 4 meses. Quantas cotas eu já pude comprar? Então, se eu for pensar no MXRF11, que é um fundo que eu tenho aqui, deu para comprar 10 cotas já. Se eu for pensar num fundo que é um pouquinho mais caro, deu para comprar 2. Dependendo do fundo, deu para comprar 1. E dependendo do fundo, ainda nem deu para comprar. Mas vocês percebem que com esse efeito da bola de neve, com esse aumento dos proventos mensais, caindo todo mês, e eu fazendo esse reinvestimento, naturalmente eu vou conseguir, né? A tendência é que se consiga a cada mês ganhar sempre mais do que o mês anterior. E eu queria mostrar, vou pular esse daqui, depois eu volto. Eu queria mostrar isso aqui para vocês. Olha só que interessante. Aqui ele vem mostrando, pronto. Aqui ele vem mostrando, né, a tabela destrinchada, né? Quem que já me pagou, quem que ainda não me pagou, quanto que pagou, enfim. Mas eu queria que vocês prestassem atenção no MXRF11. E tá acontecendo, ele foi o primeiro a acontecer isso, que é o tal do Magic Number. Já ouviu falar no Magic Number? O que é o tal do Magic Number? É mais um nomezinho em inglês que o povo gosta de dar para um negócio que é muito simples. Quantas cotas de um determinado fundo imobiliário eu tenho que ter para que os proventos mensais que eu receba dele me permitam comprar uma cota desse mesmo fundo imobiliário? Ou seja, o MXRF11, acompanha aqui comigo na tela, né? Ele está custando aí na faixa dos seus 9 e alguma coisa. Porém, olha só quanto que já está provisionado. 13,10. Ou seja, eu consigo apenas com o que eu tenho de MXRF11 já comprar uma cota do próprio MXRF11. Então assim, o MXRF11 ele está cotado a 9,30. Eu estava buscando aqui na memória. E eu estou ganhando em abril 13,10, né? Eventualmente, eu vou ganhar aí
vamos colocar R$20, eu vou conseguir comprar 2 MXRF11. Quando eu ganhar R$30, eu vou comprar 3. Quando eu ganhar R$100, isso eu estou falando só do MXRF11. E ele foi o primeiro que a gente conseguiu atingir esse tal desse Magic Number. A ideia é a gente já começar a atingir isso com outros fundos imobiliários e com outros e a bola de neve vai... Opa! E a bola de neve ela vai cada vez mais aumentando. Aqui, gente, isso aqui é um raio-x bem mais detalhado de como que está a nossa carteira, né? Eu tinha mostrado para vocês aqui o valor simplesmente puro, né? R$7, 27, tá? Do mesmo jeito ele traz aqui nessa tabelinha, mas olha só que interessante. Eu vou clicar nesse YOC. Isso aqui é o tal do Yield on Cost. O que é o Yield on Cost? É eu pegar, vamos olhar para março. Março eu não ganhei 39,33. Se eu pegar esse 39,33 e dividir pelo preço médio da minha carteira, ou seja, todos os papéis, todas as cotas que eu comprei, vai me dar um preço médio, uma média dos preços. Se eu pegar esses proventos e dividir pelo preço médio da minha carteira, ele vai dar quanto que eu estou recebendo de proventos mensais, percentualmente baseado no valor do meu preço médio. Janeiro, que nem eu falei para vocês, não levem muito em consideração, porque apesar de eu ter feito um aporte completo, vários fundos imobiliários já tinham pago os proventos, ou seja, eu entrei depois da data com, eu entrei dentro da data X e fiquei de fora. Então, assim, fevereiro foi o mês, basicamente, que eu acabei recebendo ali os proventos propriamente ditos. E fevereiro, quanto foi que eu recebi? 0,7. Março, 0,7. Abril está aqui 0,49, lembrando, ainda não foram provisionados todos os proventos que eu vou receber, por isso que está apenas esse valor. Aí vai ter gente que vai dizer assim, pô, Mauro, eu já recebi um comentário desse. Ah, é melhor vender água no sinal, é melhor não sei o quê. Cara, isso aqui é 0,7, livre de imposto de renda, eu sou o dono da cota. Se eu quiser vender a cota, eventualmente, quando ela se valorizar, eu sei que hoje elas estão num momento de queda e tudo mais, mas se eu quiser vender isso, eu posso ter essa possibilidade de ganho de capital num futuro. E, gente, vale mais a pena vender água no sinal? Para eu ganhar esse 0,70 aqui livre de imposto de renda, eu tive só que dormir e acordar um mês. Não tive que ficar no sol a sol, batendo de carro em carro para vender água no sinal. Então, assim, a pessoa que acaba falando isso de uma tamanha ignorância, né? Que a pessoa às vezes não para nem para dar uma raciocinada. Mas tudo bem. Se você quiser vender água no sinal, vá-se embora. Isso daqui é livre de imposto de renda. É maravilhoso. E a gente vai ver quanto, no final das contas, ao ano, que a gente vai conseguir fazer com essa carteira do projeto 1K. Né? Então, gente, para finalizar esse vídeo, eu queria voltar e reforçar uma coisa para vocês, que é isso aqui, ó. Não se abale, não se deixem abalar. Eu sei que eu vou falar, quem estiver começando vai se abalar, porque é o normal, mas não se deixe abalar por essas oscilações naturais que acontecem. É renda variável, gente. O próprio nome, a definição disso daqui já está no nome, é renda variável. Se você não quer esse tipo de coisa, você tem que ir para renda fixa, ganhar tudo constante, tudo a mesma coisa. Porém, a renda fixa não vai te permitir desenvolver, né, uma renda passiva com essa capacidade, nem ter a capacidade ali de você ter um ganho de capital, né, mais expressivo, como acontece nos fundos imobiliários ou nas ações, óbvio, depois que acontece essa passagem de ciclos. E sim, eu sei que dá para fazer marcação a mercado. A pessoa que é um pouco mais avançada, eu sei que dá para fazer marcação a mercado com títulos do Tesouro, mas eu estou falando com pessoas mais normais, certo? Que, né, não tem esse nível avançado de conhecimento e é aquela pessoa que acaba eventualmente só investindo num CDI da vida, certo? Então, para terminar, vou mostrar... Ah, já estava quase esquecendo. Vou mostrar para vocês isso daqui. Olha só que coisa interessante. Olha só isso. Aí vai ter gente que vai ficar meio perdido aqui. Isso daqui, gente, é o tal do BTC. E não é Bitcoin, certo? Esse BTC é o seguinte. Eu vou trazer aqui para mim e vou explicar para vocês. Olha só. Como que a gente consegue ganhar no mercado de renda variável? A gente consegue ganhar, né? Fundos imobiliários. A gente consegue ganhar
com a renda passiva, a gente consegue ganhar comprando, né, num preço mais baixo, vendendo num preço mais alto, ficando com a diferença para você. Isso no mercado de alta. Porém, o mercado ele pode cair também. Dá para ganhar com dinheiro com o mercado caindo? Dá para ganhar com o mercado caindo. E como é que você faz? É quando você faz a tal da venda a descoberto. E o que é a venda a descoberto? E aí é a hora que o iniciante, a cabeça dele fala assim, meu Deus, não entendi nada. Mas tenta raciocinar comigo. É quando você, se o mercado está subindo, você compra na baixa, vende na alta e fica com a diferença. Você concorda comigo? Para você ganhar dinheiro, você tem que comprar embaixo, vender em cima? Agora, faz um movimento contrário. E se eu vender em cima e comprar embaixo? Eu continuo colocando essa diferença no meu bolso. E como é que isso acontece? A venda descoberta é você vender algo que você não tem. Aí, pô, meu Deus, como assim eu vendo algo que não tem? E eu vou dar o exemplo que eu gosto de dar, que é o tal do exemplo da caneta, né? Então, veja só. Imagine só que eu sei que João quer pagar R$5 nessa caneta vermelha aqui. Ele quer pagar R$5. Eu que entendo de caneta, eu paro, olho e falo, gente, não faz sentido R$5 numa caneta. Se eu tivesse uma caneta, eu vendia para ele, mas eu não tenho. E aí, o que eu faço? Eu viro para Maria e falo, Maria, você vai usar essa caneta agora? E aí Maria fala, não. Você quer vender essa caneta para João ali? Eu falo assim, não, eu adoro minha caneta, não quero vender minha caneta. Tá ok. Você me aluga a caneta por 50 centavos? E eu te pago. Ela olha e fala, ok. Eu vou continuar com a minha caneta mesmo, depois ele vai me devolver e eu vou ganhar 50 centavos. Então eu pego essa caneta, eu vendo para ele por R$5, pego esses R$5 e boto no meu bolso. E agora eu tenho, né, a missão de achar uma caneta mais barata para devolver para Maria, porque eu tenho que devolver para ela. Então assim, eu peguei R$5, botei no meu bolso, vou numa papelaria da esquina, achei, eu sei que a caneta não vale R$5. E eu vou lá na papelaria da esquina e acho a mesma caneta igual, idêntica, por R$1. Então eu tenho R$5 que eu ganhei da venda dele, pego esse R$1, compro essa caneta, chego para Maria e falo, Maria, muito obrigado, tá aqui a sua caneta e tá aqui seus 50 centavos. Então assim, eu terminei com lucro ou com prejuízo nessa situação? Eu ganhei R$5 na hora que eu vendi, paguei R$1 na hora que eu comprei e paguei 50 centavos no aluguel. Então eu consegui ficar no bolso quanto? R$3,50. Essa é a tal da venda a descoberto. Agora imagine o seguinte, eu sou a Maria, certo? E eu tenho fundos imobiliários que eu não quero me desfazer. Eu quero investir no longuíssimo prazo. 5, 10, 80, 800 anos, quanto tempo Deus me deixar aqui na Terra. E eu não quero me livrar desses fundos imobiliários. Porém, tem gente que quer fazer esse movimento, né, que é um movimento especulativo, de realizar venda a descoberto. Para isso, alguém tem que falar assim, ó, eu alugo meus papéis, tá aqui, quem quiser que alugue, venda e ganhe ou perca, tá com você. Esse é o tal do BTC. E é super simples de você fazer, é só você chegar lá na sua corretora e assinar uma documentação que você já consegue participar. Tá, mas e qual que é a grande vantagem? Olha só que interessante. Eu ganhei um Kizu 11, ó, Kizu 11, eu tenho 65 papéis. Os meus 65 papéis foram alugados. Alguém vendeu por aí, venda descoberta. E eu ganhei 47 centavos bruto, valor bruto. Foi me descontado 10 centavos de imposto de renda retido na fonte. É isso mesmo? Deixa eu ver se é imposto de renda retido na fonte. É, imposto de renda retido na fonte. E 14 centavos de clearing. Esse clearing aqui são os intermediários ali da bolsa, né? Eles têm que, pô, alguém, né, entrou no meio da jogada e falou assim, opa, Mauro, peraí, tu não quer vender o Kizu não? Peraí, tem um cara ali que ele quer vender a descoberto. Esse cara que tá fazendo esse meio de jogo, óbvio que ele vai querer ganhar um pouquinho para isso, é o tal do clearing. E no final das contas, quanto ficou no meu bolso? 23 centavos. Aí você vai falar, meu Deus, essa confusão toda por causa de 23 centavos? Você vai jogar fora 23 centavos? E outra, 23 centavos porque eu tenho só 65 cotas. Se eu tivesse 650 cotas, seria 2,30. Se eu tivesse 6 mil cotas, né, seriam R$23. Então, assim, é um dinheiro que você ganha para as outras pessoas fazerem o que elas quiserem aí com a sua cota. E qual é o risco que fica para mim? Né? Muitas pessoas acabam perguntando isso. Não tem risco. Não tem risco. Por quê? O risco é todo dela. Ah, e como? Peraí, mas se eu aluguei para ela... E como que fica a questão dos proventos? Vem para mim, eu sou o dono
da cota do Kizu 11. Então, os proventos continuam vindo para mim. Se essa pessoa ela tiver lucro ou prejuízo, é problema dela. E eu ganhei aí um pouquinho a mais. Então, assim, por que negar esse dinheiro, já que eu vou ficar montando uma carteira de longo prazo? Não faz sentido nenhum. Então, gente, agora sim, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do 4º episódio do Projeto 1K. No 5º episódio, a gente já vai fechar 10 mil reais investidos. Vamos ver onde que esse negócio vai parar e quanto que a gente vai ganhar de proventos. Então já deixa o seu like, me siga lá no Instagram, me siga aqui no próprio YouTube. E eu vou deixar com vocês rodando aqui o vídeo de todas as aquisições que eu fiz. Tanto para comprovar, quanto para vocês verem como que toda a situação acontece no home broker dentro da corretora. Valeu!